Olá pessoal, estou dando continuidade à nossa lista de exercícios do sistema UTM, exercício 17. Um profissional determinou as coordenadas UTM de 2 pontos por posicionamento GNSS para posterior levantamento com estação total em Florianópolis, conforme a tabela a seguir. Então, em Sirgas 2000, Fuso 22 Sul. Então tá ali, os dois pontos, o A22 e o A23, as coordenadas UTM. Este Ezão e Norte Nzão, os dois pontos aí via rastreio GNSS, tá? Então a ideia é determinar ali um ponto de estação e um vértice de ré, enfim, para posterior levantamento com estação total, levantamentos georreferenciados com estação total. Notem que em Florianópolis, e pela coordenada este a gente vê que está a leste do meridiano central, porque a coordenada este dos pontos ali 158 mil alguma coisa metros, então é maior do que 500 mil metros, que é a coordenada este do meridiano central. E que está ali no hemisfério sul, porque a coordenada norte é alguns milhões de metros ali, Então 6 milhões, 900 e tantos mil metros, que se seria ali, lembrando que no Equador a coordenada norte vale 10 milhões de metros e ela decresce para o hemisfério sul, ao longo do hemisfério sul. Enfim. Bom, qual que é a ideia aqui? Então, beleza, Então se instalou os receptores GNSS nesses dois pontos, se determinou as coordenadas UTM desses dois pontos, pelo GNSS. Mas como uma forma de controle desse posicionamento, foi medida a distância horizontal entre os pontos. Daí aqui com estação total, estação num ponto e prisma no outro. Obtendo-se o valor de DH 172,168 metros, então essa é a distância horizontal medida com a estação total, no plano topográfico da estação total. Nesse caso, numa altitude Hzão de 16 metros. Calcule a diferença entre a distância obtida pelo posicionamento GNSS e pela estação total. Então aqui qual que é a ideia, pessoal? Se a gente tem coordenadas UTM de 2 pontos por GNSS, a gente consegue obter a distância no plano de projeção UTM entre esses dois pontos. Lembrando, se a gente tem coordenadas de 2 pontos, a gente consegue obter distância horizontal e azimuth entre eles. A gente está fazendo uma transformação de coordenadas retangulares para polares. Assim como se a gente tem distância e azimuth de um ponto em relação ao outro, e as coordenadas desse ponto de referência, a gente consegue obter as coordenadas do outro ponto, uma transformação de coordenadas polares para retangulares. Enfim, isso vocês já viram em módulos anteriores. Então, com o GNSS, a gente consegue obter uma distância UTM, uma distância no plano de projeção UTM. A estação total tem uma distância de referência, uma distância horizontal medida lá, que é esse valor de 172,68. Só que não está em UTM. Essa é a distância no plano topográfico da estação total, lá na altitude de 16 metros. Então, se eu quero comparar, eu tenho que comparar melancia com melancia e laranja com laranja. Eu não posso comparar melancia com laranja. Então, ou eu vou converter essa distância horizontal no plano topográfico da estação para a distância no plano de projeção UTM, ou eu vou converter a distância no plano de projeção UTM vinda do GNSS para uma distância horizontal lá no plano da estação, tá? Que aí sim, aí eu estou comparando no mesmo sistema de coordenadas. Entenderam? Então, nesse exemplo, a gente vai fazer o primeiro caso, A gente vai reduzir a distância horizontal do plano topográfico da estação para a distância UTM, tá? Vocês podem, como forma de praticar, treinar, enfim, ver se entenderam, vocês podem fazer o inverso, Podem converter de distância horizontal UTM vinda pelo GNSS para a distância horizontal no plano da estação, Enfim, vão chegar à mesma conclusão. O próximo exercício a gente vai fazer esse raciocínio inverso, sair do TM e chegar no plano topográfico, tá? Mas enfim, tanto faz o caminho, A conclusão vai ser a mesma. Bom, como é que a gente faz isso então, pessoal? Então, primeira coisa, a gente tem que converter a distância horizontal naquela altitude de 16 metros para a distância horizontal reduzida ao nível do mar, DNZ. Depois, temos que converter para a distância no elipsóide, para a distância elipsoidal DE, tá? Então, vamos lá, No Excel aqui, a gente vai precisar daquela planilha Excel que a gente já viu, Cálculo da DH reduzida ao nível do mar, DNZ. Então, eu até vou deletar aqui essas outras linhas que a gente não vai precisar, Então, basicamente, a gente informa a nossa distância horizontal, nesse exemplo, 172,168, 172,168,
e a altitude de referência dessa distância, né, o plano topográfico. Nesse caso, o Hzão vale 16 metros. Tá? E aí a gente tem ali o FR, né, o fator de redução, em função da altitude. Deu praticamente 1, porque a altitude é baixa, né, 16, então ali 0,999, enfim. E temos a distância horizontal reduzida, né, ao nível do mar, dnzinho. Nesse caso, né, em termos práticos, não houve redução aqui, né, pessoal? Então, uma distância relativamente curta, né, inferior a 200 metros, uma altitude relativamente baixa, 16 metros, né, não chegou a haver redução ao nível do milímetro aqui, né? Se a gente botar mais casas decimais aqui, vamos botar 4 casas decimais e trabalhar com o décimo do milímetro, aí beleza, aí aparece uma pequena diferença ali de 0,4 milímetros, né? 7,6 aqui, enfim. Então, uma diferença muito pequena, né? Inferior a meio milímetro. Aí. Então, em termos práticos, a gente pode dizer que não houve redução ao nível do milímetro, trabalhando com 3 casas decimais, né? Beleza, mas enfim. Temos o FR, o fator de redução aqui de referência. Falta para nós o fator K, né? O fator de deformação linear da projeção, né? Como é que a gente obtém o fator K? Aí a gente vai utilizar aquela outra planilha, que a gente já viu também no exemplo anterior, né? Fator K é convergência por coordenadas Tm, tá? Então, no exemplo anterior, a gente estava interessado na convergência meridiana, né? Nesse exemplo, nós estamos interessados no fator de deformação linear K da projeção mesmo. Bom, tá aqui, né, pessoal? Então, a gente basicamente entra com o ponto, suas coordenadas UTM, o hemisfério, e é fornecido para nós aí o fator de deformação linear K e a convergência meridiana naquele ponto, no sistema UTM, tá? Nesse exemplo, né, temos 2 pontos, né, o A22 e o A23. Não foi informado quem é o ponto da estação. Né? Então, o que a gente faz? A gente entra com as coordenadas dos 2 pontos e tira uma média, entra com o primeiro, entra com o segundo, enfim. Então, aqui, ó, pessoal, via de regra, tá? Se a distância horizontal é inferior a 500 metros, a gente pode assumir que o fator de deformação linear K, tá, entre os pontos, é igual em termos práticos, tá? Não é uma diferença significativa. Então, tanto faz, né? A gente pode entrar com as coordenadas de um ou de outro. Se a distância fosse maior que 500 metros, né, e nós não soubéssemos, né, quem foi o ponto de estação, porque aqui nesse caso foi só uma estação, né, então sabendo a estação, beleza, usa as coordenadas daquela estação, porque a medição foi feita naquela estação. Mas enfim, né, se fosse uma distância maior que 500 metros e não soubéssemos quem foi o ponto de estação, aí tudo bem, aí poderia se trabalhar com o fator K médio, né? Então entra com as coordenadas de um ponto, obtém o K desse ponto, entra com as coordenadas do outro ponto, obtém o K daquele outro ponto, e aí trabalha com o fator de deformação linear K médio para esses 2 pontos, tá? Nesse exemplo não é o caso, né? Então distância inferior a 500 metros, enfim, bem inferior, né? 170 ali, tanto faz. Vamos assumir que a estação, né, o ponto de estação foi o primeiro ponto aqui, o A22 mesmo. Então, é simples, né, pessoal? Vamos copiar aqui a coordenada este desse ponto, né, e vamos para a nossa planilha. Né? Então, o ponto é o ponto A22, e aí a gente cola a coordenada este no campo Ezão. Né? Então, lembrando, né, nessa planilha, primeiro a norte, depois a este. Na nossa tabela ali do exercício, é primeiro a este, depois a norte. Não tem problema, né? É só saber o que está fazendo, né? Este com este, norte com norte, enfim. Agora vamos copiar a coordenada norte, né? E colar ali no campo Nzão também. Hemisfério sul, né? Beleza. Tá aqui o fator K e a convergência meridiana. Notem que nesse caso deu uma convergência meridiana negativa, né? Faz sentido Florianópolis a leste do meridiano central, como a gente já viu, né, na aula anterior, né? E também deu um valor de convergência meridiana maior, né, do que o Joaçaba lá, né, em módulo. 1 grau e 12 minutos, né? Porque, claro, já estamos também mais próximos da borda do fuso, né? Joaçaba estava mais próxima do meridiano central, enfim. Então ali a convergência meridiana fica maior mesmo aqui para Florianópolis, né, em módulo. Mas enfim, o que nos interessa nesse exemplo é o fator K. Né? Então notem que é bem simples, pessoal. É entrar com as coordenadas UTM e a gente tem o fator K da projeção UTM, né, para o ponto considerado. Vamos copiar esse valor, tá? E vamos colar na outra planilha aqui. Né? Então vamos... Não foi, perdi a... Então, Ctrl C, Ctrl V, né? Colar especial, valores, enfim. Tá aqui o nosso K de referência, né? Fator de deformação linear K da projeção TM. Bom, pessoal, agora qual que é a ideia, tá?
Então, a gente poderia converter a nossa distância horizontal para a distância UTM pelo formulário, né, distância elipsoidal vezes o K da projeção, ou, né, se a gente lembrar da aula anterior, a gente já, de uma forma mais prática, né, a gente já entra direto com a distância horizontal, né, lá no plano topográfico mesmo, e multiplica ela pelo K da projeção e pelo FR, né, pelo fator de redução em função da altitude, ou seja, pelo tal do KR, né, vai dar a mesma coisa, né. Então aqui, ó, vamos definir um KR aqui, ó. Quem que é o nosso KR? É o fator K da projeção, em função da localização geográfica do ponto no fuso TM, né, em função das suas coordenadas, vezes o fator de redução FR em função da altitude, né, nesse caso a altitude 16. Tá? Aqui é o nosso KR. Né? Vai dar praticamente igual ao nosso K, né? Uma diferença pequena ali, porque o nosso FR é praticamente igual a 1. Enfim. Então, beleza. Então, olha só, quanto vale a nossa distância TM vindo pela estação total? Ó. Vale a distância horizontal, né? Então, a distância horizontal medida no plano topográfico, vezes o nosso KR, o nosso fator combinado, né, do K da projeção com o FR da altitude. Então, esse é o valor, né, 172,2407 metros. Vamos arredondar o nível do milímetro aqui, né, 3 casas decimais. Então, 172,241 metros, tá? Beleza. Dá até para fazer, ó, como prova, né? Se a gente fizesse a distância elipsoidal, né, que é a distância horizontal reduzida ao nível do mar, né? Então, a gente já assume que é a distância elipsoidal pelo fato dela ser centenas de metros, né? Vezes o K da projeção, né? Vai dar a mesma coisa, né? 172,241 ali arredondando, enfim. Então, mas para seguir sempre o mesmo padrão, vamos fazer sempre isso, tá, pessoal? Então, a gente calcula o KR e sempre pega já a distância horizontal com a estação total vezes o KR, tá? Ao meu ver é mais prático, né? Menos confuso, né? Tem um cálculo a menos aqui, né? Enfim, fica mais direto. Então, essa é a nossa distância TM, tá? Com a estação total, 172 metros, 241 milímetros. Tá? Bom, beleza, só que falta a gente comparar com a distância TM vinda do GNSS, né? Então, aqui, ó. Opa. DTM pelo GNSS, né? Para a gente poder comparar e ter um controle, né? Se os erros de medição aí estão dentro do aceitável ou não. Como é que a gente obtém a distância TM, a distância UTM vinda do posicionamento GNSS? Pelas coordenadas dos pontos, né, como a gente já viu. Então, vamos fazer o seguinte, aqui, vamos chamar aqui um ponto, é a sua coordenada este em metros, né, e depois a sua coordenada norte em metros. E vamos simplesmente copiar e colar os valores ali, né. Então, é o ponto A22 e o A23, né, e vamos simplesmente copiar ali, ó, coordenada este, né, do A22, coordenada norte do A22. Deixa eu aumentar aqui. Essa outra planilha a gente já vou fechar, tá, pessoal? Porque a gente não precisa mais dela, né? A gente já obteve o K que nos interessava. Beleza? E a coordenada este do A23. Né? E a coordenada norte do A23, né? Então, eu basicamente aqui só copiei as coordenadas ali que vieram do rastreio GNSS fornecidas na tabela, né? Deixa eu tirar o separador do milhar ali, o ponto, né? E trabalhar com 3 casas decimais. Beleza. Enfim, só numa padronizadinha aqui. Bom, como é que a gente obtém a distância UTM entre esses dois pontos agora, pessoal? Em função das suas coordenadas UTM. Vocês podem fazer pela calculadora, como vocês viram em modos anteriores, né? A função POL, né? Entra com as coordenadas e obtém a distância e o azimuth. Tá? Mas eu vou fazer aqui já no Excel, né? Também, enfim, é para dar a mesma coisa, né? A função POL que tem lá na calculadora, né, vocês devem ter visto, é simplesmente um Pitágoras, né, é a hipotenusa aqui, né, a distância horizontal é a hipotenusa aqui, né, da diferença de coordenada este e norte. Então, igual a raiz, né, abre parênteses para raiz, abre mais um parênteses, e é simplesmente, né, a diferença de coordenadas, né. Então, a coordenada este do primeiro ponto menos a coordenada este do segundo, fecha parênteses elevado ao quadrado,
mais, abre um novo parênteses, a coordenada norte do primeiro ponto menos a coordenada norte do segundo ponto, né? Fecha um parênteses elevado ao quadrado. Tanto faz, né? A coordenada do primeiro menos a do segundo, ou a do segundo menos a do primeiro, porque a gente vai elevar ao quadrado, né? Então, enfim, não vai fazer diferença. E mais um parênteses para fechar a raiz aqui, né? E igual. Beleza, essa é a nossa distância UTM vinda do GNSS. Vamos trabalhar com 3 casas decimais aqui, né, o nível do milímetro. Aqui. Então, quanto que deu essa diferença, pessoal? Ó, a diferença, né, entre a distância no plano de projeção TM vinda pelas medições da estação total, com a distância no plano de projeção TM vinda com o posicionamento GNSS, ó. Então, é uma diferença aí de 5 milímetros, né? A gente não consegue ver visualmente, mas até dá para colocar aqui embaixo, né? Então, vou botar aqui diferença, estação total, vezes GNSS, né? Então, um menos o outro aqui, né? Vou botar o do GNSS menos a da estação total. Tá ali, né? 0,005 milímetros. Então, meio centímetro. É muito ou é pouco? Né? Bom, meio centímetro, 5 milímetros, né? Se a gente for considerar que tanto a distância horizontal medida com a estação total, quanto as coordenadas UTM dos dois pontos, né, determinadas pelo rastreio GNSS, possuem erros, né? E essa diferença ficou na margem do milímetro, né? Meio centímetro, perfeitamente aceitável, né? Está dentro da precisão esperada aí de levantamentos com estação total e posicionamento com GNSS, né? Porque a gente converteu a distância horizontal da estação total para a distância no plano de projeção UTM, né? Se a gente tivesse feito essa comparação sem fazer conversão nenhuma, né? Ó, assumindo que a estação total já mede em UTM, né? Que a gente sabe que não é verdade, né? Então a gente ia pegar ali, ó, a distância vinda pelo GNSS, né, no plano de projeção UTM, menos a distância horizontal medida em campo com a estação total lá. Ó. E aí a diferença seria de 0,078 metros, ou seja, 7,8 centímetros ou 78 milímetros. Né? Aí sim, muito maior, muito mais significativa. Né? Então, 7,8 centímetros em 172 metros né, é uma diferença perceptível, né? Muito além da precisão esperada aí, tanto do posicionamento com estação total quanto do rastreio GNSS. Né? Então, ia afetar, sem dúvida, o fechamento da poligonal, né, ia afetar a qualidade do ponto, ali, um erro de locação de 8 centímetros, por exemplo, né, certamente ia extrapolar ali a tolerância de diversos projetos. Enfim, então, em resumo, né, com esse exemplo, a gente vê a importância dessas reduções das distâncias. Né? A estação total não mede em UTM, pessoal. Se a gente não fizer nenhuma configuração prévia, ela mede no plano topográfico horizontal de referência da sua altitude. Né? Se eu quero ter distâncias UTM, eu tenho que fazer a devida conversão, devido ao tratamento dessa distância, né? Que é a distância horizontal medida em campo vezes o fator KR. O K da projeção, né? O K da projeção UTM, o fator de deformação linear da projeção UTM, que vem em função das coordenadas UTM do ponto, ou coordenadas geodésicas, latitude, longitude, enfim, tanto faz, mas vem da localização geográfica do ponto no fuso, né? Vezes o FR, o fator de redução, que esse sim vem em função da altitude da estação, da altitude da medição, tá? E aí eu consigo converter, né? Aí eu consigo reduzir adequadamente, né, do plano topográfico da altitude da estação para o plano de projeção UTM. Ou vice-versa, né? Venho do GNSS com a distância no plano de projeção UTM e trago, né, faço a transformação inversa ali, né? Enfim, trago para o plano de projeção horizontal, né, o plano topográfico horizontal da altitude lá, da medição da minha estação total. Que vai ser o caso do próximo exercício, né? Vocês podem fazer nesse também para treinar, enfim, mas a conclusão vai ser a mesma, tá? O importante é comparar melancia com melancia e laranja com laranja, né? E não laranja com melancia. Beleza?